Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Allianz Parque foi palco de uma das partidas mais controversas do Campeonato Brasileiro. Mas, em vez de ser lembrado pela disputa emocionante entre Palmeiras e Botafogo, o jogo ficou marcado por decisões polêmicas da arbitragem que incendiaram as arquibancadas e dividiram opiniões. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, figura central do episódio, foi alvo de duras críticas pela condução da partida, com muitos torcedores e comentaristas apontando que o Palmeiras foi prejudicado. O jogo começou eletrizante, com o Palmeiras precisando da vitória para se manter firme na briga pelo título, enquanto o Botafogo buscava consolidar sua liderança na competição. No entanto, logo nos primeiros minutos, os sinais de um jogo tumultuado começaram a aparecer. A arbitragem mostrou-se rigorosa em algumas decisões e permissiva em outras, gerando um clima de tensão dentro e fora de campo. A principal polêmica aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, quando um gol do Palmeiras foi anulado após consulta ao VAR. A decisão foi baseada em um suposto impedimento milimétrico, que muitos analistas classificaram como interpretativo. O lance gerou revolta imediata na torcida alviverde, que viu suas esperanças de virar o jogo desmoronarem. Além disso, outro momento decisivo ocorreu pouco depois, quando o árbitro deixou de marcar um pênalti claro a favor do Palmeiras, após um toque de mão dentro da área do Botafogo. Wilton Pereira Sampaio chegou a revisar o lance no monitor do VAR, mas optou por não alterar sua decisão inicial. A não marcação provocou protestos acalorados dos jogadores palmeirenses e indignação nas redes sociais. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não escondeu sua frustração em coletiva após o jogo. Respeitamos o futebol e a arbitragem, mas hoje o que vimos foi algo muito difícil de aceitar. Esses erros têm impacto direto na nossa caminhada no campeonato, desabafou o treinador, que também ressaltou a postura combativa de sua equipe, mesmo diante das adversidades. Do outro lado, o Botafogo conseguiu manter a calma e se aproveitou do nervosismo do adversário para consolidar a vitória por 3-1. O gol solitário veio em uma jogada de contra-ataque, mas foi ofuscado pelas polêmicas que dominaram a partida. Apesar do resultado positivo, até mesmo torcedores botafoguenses reconheceram nas redes que os erros de arbitragem mancharam o espetáculo. Wilton Pereira Sampaio, árbitro experiente e com passagens por jogos de Copa do Mundo, tornou-se o centro das atenções. Sua atuação foi avaliada como abaixo do esperado por comentaristas esportivos, que destacaram a inconsistência em suas decisões e a demora na utilização do VAR. A arbitragem precisa ser mais transparente e ágil. Esses erros recorrentes estão comprometendo a credibilidade do campeonato, comentou um analista de TV. As redes sociais foram inundadas de memes, críticas e debates acalorados. Torcedores do Palmeiras criaram a hashtag #vergonha no Allianz, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil. Alguns chegaram a questionar a imparcialidade do árbitro, enquanto outros pediram uma reformulação urgente no uso do VAR no país. Por outro lado, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, emitiu uma nota oficial defendendo a atuação da arbitragem, embora tenha reconhecido a complexidade dos lances analisados. Reforçamos nosso compromisso com o uso da tecnologia para auxiliar nas decisões, sempre buscando a justiça no futebol, declarou a entidade. A pressão sobre a CBF é crescente. Nas últimas rodadas, casos de arbitragens controversas têm sido uma constante, levantando dúvidas sobre a preparação e os critérios adotados pelos árbitros brasileiros. Especialistas apontam que o problema vai além do VAR, envolvendo também a formação e reciclagem dos profissionais do apito. Para o Palmeiras, o prejuízo foi mais do que emocional. A derrota complica sua posição na tabela e aumenta a distância para o Botafogo, que segue como favorito ao título. O clube prometeu levar os lances polêmicos à comissão de arbitragem, em busca de respostas e possíveis punições. Enquanto isso, a torcida alviverde já se organiza para protestos na próxima rodada, exigindo mais respeito e transparência no futebol brasileiro. Não queremos favores, só justiça, afirmou um torcedor em entrevista à rádio local.
O jogo entre Palmeiras e Botafogo, que tinha tudo para ser lembrado como um espetáculo esportivo, ficará marcado como mais um episódio da crise de credibilidade que assola a arbitragem no Brasil. Em um campeonato tão disputado, erros como os de ontem podem mudar os rumos de um título e abalar ainda mais a relação entre torcedores, clubes e a entidade máxima do futebol. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A turbulência gerada pela arbitragem de Wilton Pereira Sampaio não se limitou apenas ao Palmeiras e Botafogo. O clima de indignação tomou conta de diversos setores do futebol brasileiro. Nas semanas seguintes à partida, o episódio se tornou um dos tópicos mais discutidos em programas esportivos, rádio e nas redes sociais, colocando o assunto arbitragem no centro das discussões. O papel do VAR, sempre um tema controverso, voltou à tona. O uso da tecnologia foi citado por muitos como um dos maiores responsáveis pela série de erros de arbitragem nas últimas temporadas. O lance do gol anulado do Palmeiras, que parecia correto a olho nu, mas foi invalidado após o exame do VAR, gerou um debate acalorado sobre a eficácia da ferramenta. O VAR está deixando de ser um auxílio e se tornando um vilão, afirmou um comentarista de futebol, que defendeu uma revisão mais crítica de como o sistema está sendo usado. Em meio a essas críticas, muitos torcedores pediram maior clareza nos critérios adotados pelos árbitros ao revisar lances polêmicos. A sensação de insegurança tem se espalhado nas arquibancadas, e a falta de consistência nas decisões cria um clima de desconfiança. A decisão do árbitro influenciou diretamente o jogo. Isso não pode acontecer, disse um torcedor do Palmeiras, que acompanhou o confronto do lado de fora do Allianz Parque. Essa falta de confiança na arbitragem parece estar afetando a qualidade das partidas. Nos jogos subsequentes, os árbitros começaram a ser mais cautelosos em suas decisões, muitas vezes atrasando a dinâmica do jogo e gerando mais reclamações. A pressão por mudanças no sistema de arbitragem tem vindo de todas as direções, desde clubes até a imprensa especializada. A postura da CBF também foi questionada, já que, após a partida, a entidade não se manifestou com a urgência esperada diante de um episódio tão grave. A falta de uma análise mais detalhada do caso gerou insatisfação entre os clubes e torcedores, que acreditam que a confederação tem sido conivente com os erros cometidos durante o campeonato. A ausência de punições ou explicações claras sobre o ocorrido apenas aumentou o sentimento de impunidade dentro do futebol brasileiro. O episódio teve também um efeito indireto sobre o desempenho dos jogadores. A pressão sobre o Palmeiras para vencer a partida foi enorme, e, após o gol anulado, a equipe perdeu o foco, o que se refletiu no desempenho em campo. A torcida, nervosa com a situação, não parou de protestar, o que acabou desestabilizando ainda mais o time. Já o Botafogo aproveitou-se da pressão adversária e soube administrar a vantagem, mesmo sem conseguir dominar o jogo de forma convincente. A crítica ao árbitro Wilton Pereira Sampaio se espalhou não apenas entre os palmeirenses. Muitas figuras do futebol, incluindo ex-jogadores e comentaristas, também demonstraram desconforto com a atuação do juiz. Para alguns, a falta de autoridade e a indecisão em momentos cruciais levaram a um jogo que ficou longe de ser uma celebração do esporte. A arbitragem deve ser um facilitador, não o centro das atenções, comentou um ex-jogador em uma análise pós-jogo. A reação da torcida do Palmeiras foi unânime, uma sensação de roubo pairou sobre o Allianz Parque. Vários vídeos de torcedores indignados circularam pelas redes sociais, alguns deles denunciando a falta de comprometimento da arbitragem com a justiça esportiva. A repercussão foi tamanha que o próprio clube decidiu emitir uma nota oficial solicitando maior transparência no uso do VAR e na condução dos jogos. Enquanto isso, o Botafogo, que parecia estar alheio à polêmica, comemorava sua vitória. Mas mesmo entre os botafoguenses, surgiram questionamentos sobre os erros da arbitragem. Muitos reconheceram que, mesmo com o triunfo, o jogo ficou marcado por decisões questionáveis que, para alguns, poderiam ter mudado o rumo da partida de maneira diferente. Por fim, o maior reflexo de tudo isso pode ser observado na crescente desconfiança que se instala no futebol brasileiro.
A credibilidade da arbitragem foi novamente posta à prova, e o risco de que novos episódios polêmicos contaminem o andamento do campeonato aumenta a cada rodada. A necessidade de uma reformulação profunda nas práticas de arbitragem se torna urgente, não apenas para garantir a justiça nos jogos, mas também para resgatar a confiança dos fãs do futebol, que são os maiores prejudicados com cada erro crucial. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.